Muitíssimo obrigado, eminente colega, professor, doutor e juiz federal Saulo Bahia, que engrandece a magistratura federal, sobretudo na primeira região. Para mim, é uma grande satisfação concluir este ciclo de palestras no dia de hoje, depois de ter ouvido juristas do mais alto nível no trato dessa temática da proteção dos direitos humanos, num evento que comemora os 30 anos da nossa Constituição Ecológica do Brasil e também os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Enquanto todos faziam as suas exposições versando sobre a rica temática dos direitos humanos, que se cristalizam e se positivam no texto da Constituição do Brasil, sobretudo nos capítulos que cuidam dos direitos coletivos, dos direitos sociais e dos direitos difusos, especialmente dentro da dimensão infinita, eu diria, da proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, refleti, como sempre costumo refletir, sobre a importância de um instrumento que é imprescindível para garantir a eficácia plena desses direitos humanos, que é o processo. Somente este plexo de normas de direito material, quer no plano dos tratados e convenções internacionais, quer no corpo normativo da Carta Política Federal do Brasil, não seria, evidentemente, o bastante para garantir a percepção desses direitos pelos cidadãos brasileiros e estrangeiros que aqui residem no país. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, já no seu artigo 8º, proclama que todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Norma de idêntico teor está escrita na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e na Convenção dos Direitos Civis e Políticos, que integram este complexo de diplomas em defesa dos direitos humanos. O Brasil, após a edição do Código de Processo Civil de 1973, da autoria do eminente professor Alfredo Buzaide, pôde utilizar-se de um corpo de normas instrumentais de grande importância para garantir a eficácia desses direitos fundamentais. Evidentemente, num tempo em que a Constituição do Brasil cuidava dos direitos e garantias individuais e não possuía este painel de garantias sociais, coletivas e difusas, como hoje encontramos na Constituição Cidadã de 1988. Poderíamos aqui nos ater tão somente à temática
do direito humano e fundamental de terceira geração, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida de todos. E o artigo 225, caput da Constituição do Brasil, determina, impõe ao poder público, em todos os seus segmentos, do Legislativo, do Executivo e do Poder Judiciário, um princípio dirigente, que é o princípio da oficialidade ecológica, ordenando que o poder público, juntamente com toda a coletividade, cumpra o seu dever de proteger e de defender esse meio ambiente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Numa dimensão assim, intergeracional, numa perspectiva cósmica, no sentido de que o direito ambiental tem esse poder de romper com as barreiras do tempo e nos colocar, portanto, numa dimensão também de responsabilidade muito grave para a eficácia desses direitos, no sentido de criarmos um ambiente sadio para aqueles que ainda não foram sequer concebidos para habitar o planeta Terra. A nossa Constituição do Brasil, que estamos comemorando e que aniversaria no dia 5 de outubro de 88, ela determina a construção de um Estado democrático de direito e de justiça social, tendo como fundamento a soberania, o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa humana e a cidadania. E como objetivos fundamentais da nossa República Federativa do Brasil, destaca-se de logo o chamado para a construção de uma sociedade solidária, justa e livre, como também o de garantir o desenvolvimento nacional sustentável, não só na dimensão do artigo 3º, incisos da Constituição, mas numa visão sistêmica do artigo 170, incisos, bem assim, do artigo 225 e parágrafo 1º e seus diversos incisos. E esse desenvolvimento sustentável visa exatamente erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promovendo o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, regendo-se em suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, da prevalência dos direitos humanos, da autodeterminação dos povos, da não intervenção, da igualdade entre os Estados, da defesa da paz, da concessão de asilo político, da solução pacífica dos conflitos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Também determina esta Constituição republicana uma garantia difusa para todos os brasileiros e estrangeiros residentes neste país, no sentido de assegurar-lhe a inviolabilidade do direito fundamental à vida, direito humano por excelência, a liberdade, a igualdade
a segurança, a propriedade com função social, não a propriedade egoísta, a educação, a cultura, a saúde, a previdência social, a moradia, ao lazer, com especial proteção à família. E, nesse contexto, a garantia do meio ambiente familiar, o que muita gente não quer ver, e que está desenhado claramente nas disposições dos artigos 226, 227 do texto constitucional em vigor. E, nessa perspectiva, a determinação de assistência aos desamparados. Destacou ainda a Carta Política Federal o direito humano fundamental de todos, e aí, numa visão holística do meio ambiente. Vejam, senhores, nesta perspectiva de direitos humanos nominalmente expressos na Constituição, na perspectiva didática e classificatória dos direitos humanos de todas as gerações. A garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que o termo ecologia vem do grego oikos, que significa casa, a nossa casa comum, a nossa habitação terrestre, planetária. É essencial este meio ambiente equilibrado e, assim, bem cuidado, sob a nossa responsabilidade de cidadãos e de membros de um dos poderes da República, que é o Poder Judiciário, um dos poderes, repito, da República, que é governo. Ainda que muitos não entendam que o conceito de governo inclua a ação do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal já possui inúmeros precedentes, através da construção jurisprudencial sábia desse extraordinário ministro, decano da Suprema Corte, que é o ministro Celso de Mello. Meus prezados colegas e ilustre plateia, não precisaríamos fazer outra leitura senão essa do texto da Constituição para falar sobre a proteção desses direitos humanos na perspectiva do que dispõe o artigo 5º, inciso 35 da mesma Constituição da República, quando estabelece que nenhuma lei neste país poderá excluir da proteção judicial qualquer ameaça a direito ou qualquer lesão a direito. Estamos, assim, plenamente armados, potencializados para o exercício pleno de nossa jurisdição nesta dimensão quase infinita de proteção dos direitos humanos, a começar pelo direito humano e fundamental à saúde, que é direito de todos. O direito fundamental à vida, que é direito de todos. E observem que em cada texto constitucional, onde a Constituição expressamente usa a palavra todos, ela está exatamente rotulando um direito que é difuso. E, no entanto, no plano fático, empírico, como é lamentável
E daí a importância dessa escola da magistratura federal da primeira região retomar o seu curso de uma metodologia de resultados, e não de discussões teóricas, nefelibatas, de formação de fofos, sem uma preocupação efetiva de garantir esses direitos. Porque o juiz não basta ter discurso. Ele precisa ter discurso e vivência. Ele não pode ter medo de julgar. Certa vez, quando eu ingressava na magistratura federal da primeira região, e já assessorava um dos brilhantes ministros do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, saudoso ministro Geraldo Sobral, pude sentar com muita honra ao lado de um dos mais brilhantes ministros daquele Egrégio Tribunal Federal de Recursos, que era o ministro Sebastião Alves dos Reis. E ele me questionava sobre o meu desejo de realmente ser juiz. O que eu achava da magistratura? Bom, eu estava iniciando a minha atividade judicante. Como juiz, formalmente juiz. Mas já assessorava um grande magistrado, competente magistrado, que era o juiz Geraldo Sobral, e já entendia um pouco, não é, desses trâmites procedimentais próprios do juiz, e pude lhe afirmar com muita satisfação do desejo de cumprir a minha missão de juiz até quando Deus permitisse. Mas ele ainda assim insistiu. Você aceita conselho de um juiz? Por óbvio que eu aceito. E era um jantar festivo em homenagem ao presidente da Corte Suprema de Cassação da Itália. E ele então me dizia: sabe qual o pior defeito do juiz? Claro que eu não sabia. E na voz da sua experiência, ele me disse, categoricamente, e com tom de um juiz mineiro, cauteloso, mas decisivo. Nossa ilustre juíza federal mineira está ali muito atenta. E ele me disse: o pior defeito do juiz é o impasse. Vale dizer, é o juiz que não julga. O juiz tem que fazer jus, tem que honrar a toga julgando e não ter medo de julgar. E não pensar na sua autopromoção, porque ele vai ser infeliz pelo resto da vida. Isto, para mim, foi um conselho que me deu um incentivo importantíssimo para continuar a trabalhar com muito gosto na judicatura, e espero que até completar o meu tempo da idade compulsória, eu vou ainda ouvir essas palavras do grande ministro Sebastião Alves dos Reis. Portanto, a Constituição do Brasil, que nos impõe o exercício da jurisdição já no plano cautelar, determinando que nenhuma ameaça a direito pode ser excluída da proteção judicial. Eu não preciso, eminente colega doutor Saulo, de me preocupar absolutamente
com essas leis como a última que nos foi encomendada, a lei de alteração das normas do direito brasileiro, que não tem o mínimo significado para o verdadeiro juiz. Se nós temos a Constituição do Brasil, que nos autoriza a exercer tutelas processuais de urgência em defesa de todos esses direitos humanos aqui, expressos na Constituição, e só nos exige uma única postura de decidir de acordo com os valores postos na Constituição da República, de observarmos as garantias postas na Constituição, como está escrito no artigo 1º do Código de Processo Civil vigente. E só me exige, como juiz, que eu motive as minhas decisões, que eu apresente os argumentos da minha decisão, porque é na motivação da decisão judicial que se garante a ampla defesa constitucional. O juiz que não motiva a decisão é um ditador, não é juiz. Portanto, eu gostaria de destacar, no plano do direito humano e fundamental ao meio ambiente equilibrado, a título de exemplo, porque, como disse, a minha visão de meio ambiente equilibrado é uma visão holística, é uma visão abrangente. Quantas vezes na classificação dos feitos no tribunal, e até mesmo através de resoluções, quando se estabelece competências de alguns juízos em varas interiorizadas, há uma qualificação completamente equivocada, chamada vara agrária, diferentemente da vara ambiental. É como se o agrário fosse algo completamente distinto do ambiental. É como se a questão da judicialização da saúde não tivesse nada a ver com o meio ambiente. E olha que a Constituição diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial aqui. A saúde de todos. A sadia qualidade de vida de todos. Então, diante daquele cidadão paciente de câncer no crânio, que reside na fronteira do Brasil com a Venezuela, ou daquela senhora portadora de diabetes mellitus, paralítica, quase, que reside na fronteira do Brasil com o Uruguai, e que, fazendo uso da garantia que a Constituição do Brasil lhe dá para buscar uma tutela jurisdicional de urgência perante um juízo e um tribunal que lhe garante o tratamento em tempo oportuno, que lhe garante a distribuição do medicamento pelo Estado em tempo oportuno, você não pode, como juiz da seção judiciária do Distrito Federal, desconhecer esta garantia de que o foro da seção judiciária do Distrito Federal, ele é universal. Qualquer cidadão pode escolhê-lo e ajuizar a ação aqui. Então, é de ficar perplexo de um juiz pretender que este paciente jurisdicionado, que mora nos extremos do território nacional, e tendo ajuizado uma ação aqui na seção judiciária de Brasília, ele tenha que vir, só Deus sabe como, a presença desse juiz para submeter uma perícia. Porque o juiz ignora o fenômeno
da deprecação, prevista na legislação processual. E uma precatória que é de urgência. E há de se garantir na dúvida, na nebulosidade das provas, a tutela cautelar. Ameaça à vida. Ameaça ao direito humano e fundamental à saúde. Como diz o ministro Celso de Mello, não há que se cogitar de reserva do possível essa invenção da advocacia pública para negar exatamente o dever do Estado da assistência, o dever do Estado garantir a saúde e a vida das pessoas. Isso é balela. Bem aquém do mínimo existencial, que já afasta a fórmula da reserva do possível, ao mínimo vital, contra o qual não há que se invocar absolutamente reserva do possível ou questões orçamentárias. Há uma ordem de prioridades. E a prioridade maior é a de garantir a vida. Não é a primeira vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal, já quando se discutia tanto a questão do medicamento caríssimo, o Solíris, todos os presidentes da Suprema Corte, no julgamento, na apreciação e julgamento da suspensão de segurança, proclamavam e proclamam: a vida não tem preço. E os juízes esquecem isso. E na medida em que dificultam, criam embaraços para garantir esses direitos humanos no exercício pleno de sua jurisdição, através de tutelas de urgência, vejam, senhores, a negativa dessa jurisdição significa o quê? Morte de quem dela precisa. Usar a sua caneta de juiz para assinar sentenças de morte é uma responsabilidade muito grande. E não pense que, exercendo jurisdição dessa forma, uma negativa constante de jurisdição, vocês irão ser promovidos à cúpula do judiciário e ser felizes. Não. Vai ter o diabo toda hora assim por perto rondando. Sem dúvida. Não conseguirão colocar a cabeça no travesseiro como eu coloco. E vou sonhar com os anjos, com o ecossistema celestial. Agora, meus senhores, no plano das tutelas processuais de urgência em defesa do meio ambiente equilibrado, reclama-se para uma adequada tutela processual deste meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo o juiz sempre se orientar pelos princípios norteadores do direito ambiental e implementá-los na instrumentalidade do processo coletivo ou do processo estrutural, como modernamente se diz, mas que seja rápido, que tenha presteza, que não permitam acontecer o que nós vivenciamos no nosso TRF da primeira região, mas acredito que não é só no nosso TRF, com armários de processos coletivos que lá estão criando raízes há mais de 10, 15 anos. E que passam como herança para cada um dos novos que integram a corte, deixando um saldo de negatividade jurisdicional impressionante. É preciso ter presteza nessas técnicas processuais, como, de resto,
tanto o Código de Processo Civil Buzaide, com a introdução da figura da antecipação de tutela, desde os idos de 1994, como o novo CPC, na sistematização inteligente que fora estabelecido neste novo código, eliminando o processo cautelar autônomo, mas mantendo a técnica da cautelaridade e dessas tutelas de urgência, visando sempre a imediata remoção do ilícito ambiental. Como dizia o ministro Salvo de Figueiredo, grande magistrado preocupado com a boa distribuição de justiça, é preciso que o juiz acabe com essas amarras fetichistas de uma processualista ortodoxa, mas atue sempre em prol de uma justiça afirmativa de direitos, dos valores do ativismo judicial afirmativo de direitos. O ativismo judicial que mata direitos, esse tem que ser abominado. Mas o verdadeiro ativista judicial é aquele que garante os direitos humanos em tempo oportuno, colocando-se o juiz numa postura vocacionada para melhorar a qualidade de vida de todos. E ao garantir a melhor qualidade de vida das presentes gerações, numa visão prospectiva e intergeracional, está exatamente preparando o ambiente qualificado para as gerações que virão logo em breve. Mas o juiz que demora a dar uma solução à tragédia socioambiental de Mariana, por exemplo, o que é que ele está preparando? No presente e no futuro, a desesperança, o descrédito do Poder Judiciário. Já não basta as omissões do Executivo, já não basta a emissão de licenças ambientais num contexto de propinodutos, já não basta a falta de monitoramento ambiental a permitir que a tragédia aconteça. Não somente no plano do maior desastre ambiental do planeta, que fora a tragédia do Rio Doce, mas também no plano cultural. A tragédia ambiental cultural do Museu Nacional. Tudo isto resulta da falta de aplicação do princípio alfa do direito ambiental, que é a precaução. E nós, juízes, podemos e devemos, no exercício do poder geral de cautela, através da instrumentalidade das tutelas de urgência, exercer a precaução. Ter a coragem de inibir a obra da multinacional que contamina os ecossistemas dos povos indígenas da Amazônia. É preciso ter a coragem de garantir aos povos indígenas e quilombolas a demarcação de suas terras, já que o Executivo, de forma omissa e criminosa, não cumpriu o prazo constitucional até hoje. Destaco aqui, meus amigos, as palavras sábias deste brilhante magistrado, que não chegou onde deveria chegar por merecimento. As cúpulas do judiciário são para poucos. Estou falando
do extraordinário juiz Renato Nalini, que nos falará amanhã. Espero que todos possam prestigiar o discurso de Nalini. Diz ele: o desafio do direito ambiental, tão bem contemplado na Carta Política de 1988, é de formar juízes corajosos, com destemor suficiente para o enfrentamento de temas candentes e que não se esgotam com o proferir de uma simples decisão. Posto que os frutos de um julgamento errado em matéria ambiental serão sentidos no decorrer da história e talvez constitua empecilho a que a humanidade se prolongue nesta aventura terrena por outros séculos vindouros. E diz mais: o direito ambiental abre uma área inimaginável para o juiz moderno. Mais do que um solucionador de conflitos interindividuais, é ele um administrador de situação controvertida. É um construtor de cidadanias, um impulsionador da democracia participativa e estimulador do crescimento da dignidade humana até a plenitude possível. Acentua também que essa tarefa docente, presente em cada processo, caracteriza a sentença judicial como uma lição. Queira ou não, diz Nalini, o juiz educa. Disposto a educar a comunidade, enquanto encaminha soluções para lides ambientais, poderá o juiz conscientizá-la da tarefa de tutelar o patrimônio natural. Dispõe cada juiz brasileiro de uma eficiente cátedra para disseminar conhecimentos sobre a biodiversidade, sobre a estratégia da proteção ambiental, sobre as suas dimensões emergentes de caráter geoeconômico e geopolítico. Depende exclusivamente da atenção e do interesse conferido a cada lide ambiental, no sentido de conscientizar a cidadania da importância da sustentabilidade, em cujo conceito reside o tema da equidade, que é tão caro aos juízes. Portanto, meus senhores, não vou cansá-los. Quero finalizar esta minha fala destacando um fenômeno odioso que já fora muitas vezes por nós denunciado, e aqui eu quero cumprimentar a ilustre colega Célia Bernardes, que teve a coragem de, numa audiência pública na Corte Interamericana de Direitos Humanos, denunciar o abuso da presidência, na época, do nosso tribunal, que chegava ao extremo de, no exercício da figura excepcional e abusiva da suspensão de segurança, extrapolando todas as comportas de competência no contexto desta lei de exceção, passava o presidente do nosso Tribunal de Apelação a caçar as decisões de seus pares e até dos órgãos colegiados do próprio tribunal, sob o pretexto de que estava caçando a eficácia da decisão do juízo singular. Foi um momento de terror, essa é que é a palavra correta, um momento de terror. Vossa Excelência fez muito bem ao fazer essa denúncia, que muita gente não viu.
e precisa ver. Hoje eu tenho uma boa notícia para os ilustres magistrados. É que os nossos colegas que passaram a integrar o tribunal recentemente, eles não comungam dessa postura presidencial. E nós chegamos mesmo a deliberar na comissão de regimento, no sentido de que, no contexto da suspensão de segurança em nível de tribunal de apelação, o presidente e o vice-presidente do tribunal só têm competência legal no contexto da lei de suspensão de segurança para suspender a eficácia da decisão do juízo monocrático. Porque, do contrário, ao suspender, como vinha acontecendo, as decisões dos seus pares e dos órgãos colegiados do tribunal, estava usurpando a competência dos tribunais superiores. Mesmo nesse contexto anômalo da suspensão de segurança, já estava, por antecipação, usurpando a competência da presidência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Essa convicção, hoje, prevalece no nosso tribunal. Mas, para concluir, e no plano dos direitos humanos, observo que não se pode olvidar, no contexto da processualística moderna, que, uma vez submetida à decisão do juízo monocrático, quer em nível de decisão liminar ou de mérito, ao crivo jurisdicional da Corte Revisora de Apelação, a referida decisão é integralmente substituída, no âmbito do recurso processual adequado, pela decisão colegiada do órgão fracionário competente do Tribunal de Apelação, nos termos, hoje, do artigo 1008 do CPC vigente, que corresponde ao que dispunha o artigo 512 do CPC anterior. E é por isso que os senhores, quando recebem uma decisão de minha relatoria, eu já coloco a cláusula de proteção do artigo, na eficácia e dimensão do artigo 1008 do CPC. Vale dizer que o presidente do meu tribunal não venha mais sob o pretexto de estar cassando a sua decisão, nobre colega de primeira instância, está cassando a minha. Porque a sua, no contexto da processualística vigente, já não existe mais. A do relator substituiu a sua. Isto foi levado à discussão, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E essa discussão veio através da voz do ministro Moreira Alves, pai, claro, a esta compreensão plena para fins de se definir, inclusive, a competência para processar e julgar a ação rescisória. Não há de se permitir a pretensiosa ultratividade de uma decisão monocrática de natureza política do presidente do Tribunal de Apelação, no sentido de esvaziar a eficácia plena da decisão colegiada de seus pares, de um órgão jurisdicional, submetida apenas ao controle revisor das possíveis decisões judiciais a serem tomadas pelas cortes superiores. O entendimento contrário, que sempre fora praticado em algumas gestões presidenciais anteriores, em grau de suspensão de segurança, agrediu frontalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, de
de 1948. Que assim dispõe. E aqui eu repito o que já disse do artigo 8º dessa declaração. Toda pessoa tem o direito de receber dos tribunais nacionais competentes recurso efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam conhecidos pela Constituição e pelas leis. E nesse contexto, o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, aprovado no Brasil por decreto federal, estabelece na sua diretriz 6ª promover e proteger os direitos ambientais como direitos humanos, incluindo as gerações futuras como sujeitos de direitos. É muito mais do que a figuração, que não é tão fictícia porque tem efeitos práticos, empíricos, dos direitos do nascituro, antevista pela lei civil romanística. Aqui é muito mais do que garantir os direitos do nascituro no ventre materno. É garantir os direitos sociais, os direitos difusos, os direitos humanos de quem ainda não foi concebido, de quem ainda não virou feto no processo biológico do ventre materno. É preciso alcançar essa perspectiva de uma jurisdição, sobretudo no âmbito de um tribunal como o nosso, que é quase continental, que é o maior tribunal de apelação do planeta, se não talvez do cosmos, né? Que não conhecemos outros planetas. Eu estou muito feliz de tê-los aqui na Escola da Magistratura Federal, onde nós podemos dialogar, refletir sobre esses temas de suma importância para a formação continuada de todos nós magistrados, não só dos senhores, nosso também. Perdoe-me aqui a crítica paulo freireana. Essa metodologia de preparar um fofo para acompanhar um juiz, para quê? Quando muitas vezes o juiz acompanhado sabe mais do que o fofo. Está tudo errado. Nós temos que buscar uma formação sólida. Temos que ter essa capacidade de transmissão energética numa escola que é de todos os magistrados. E é nessa compreensão que não podemos suportar mais o fenômeno da suspensão de segurança, como já disse, vinha sendo abusivamente praticada pelo nosso TRF da primeira região, e que agride também o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, com determinações expressas de garantir a toda pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos neste pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetuada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais, como os presidentes das cortes de apelação. Garantir a toda pessoa que interpuser um recurso tenha o direito determinado pela competente autoridade judicial, administrativa ou legislativa, ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado em questão, a desenvolver
as possibilidades de um recurso judicial, garantir o cumprimento pelas autoridades competentes de qualquer decisão que julgar procedente esse recurso. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado, parte do presente pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente pacto não os reconheça ou os rechaça em menor grau. É a proibição do retrocesso, que aqui está expresso. Muito obrigado. Finalizando e procurando cumprir o horário que nos é imposto regulamentarmente, concluo, doutor Saulo, na observação desta prevalência dos direitos humanos que destaca a República Federativa do Brasil, assegurando no território nacional e das relações internacionais a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais expressos nesta Constituição de 5 de outubro de 88, nos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, equivalentes às emendas constitucionais. E na doutrina clarividente de Gomes Canutilho e Jorge Miranda, convém refletir sobre essas palavras desses dois extraordinários constitucionalistas, professores eméritos desta escola, que nos adverte. A aplicação direta não significa apenas que os direitos, liberdades e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa. Significa também que eles valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em desconformidade com a Constituição. Eis ali a malsinada, famigerada e a detestável lei de introdução às normas do direito brasileiro, que para nada servem, porque agride frontalmente a Constituição, quando estabelece restrições em desconformidade com a Constituição, diz Canutilho. E o sentido essencial da norma não pode, pois, deixar de ser este. Atentem os senhores. Salientar o caráter preceptivo e não programático das normas sobre direitos, liberdades e garantias. Afirmar que esses direitos humanos fundamentais se fundam na Constituição e não nas leis. Sublinhar na expressão bem conhecida da doutrina alemã que não são os direitos fundamentais, os direitos humanos, que se movem no âmbito das leis, mas são as leis que devem mover-se no âmbito dos direitos fundamentais. Isso é muito importante. Aqui eu encerro minha fala, como sempre, invocando um dos ícones inspiradores da proteção desses direitos humanos, que é o poeta amazonense Tiago de Mello. Certa vez ele me enviou um livro autografado, dizendo assim: gostaria muito de conhecê-lo, mas é uma satisfação imensa ter você como meu leitor. E aqui o faço. Quando escreveu de forma inspiradora os seus Estatutos do Homem, disse ele: artigo 1º, fica decretado que agora só vale a verdade.
Agora vale a vida. E de mãos dadas, marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Artigo 3º. Fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, e que os girassóis terão direito de abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. E, por último, o seu artigo 13. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. E eu complemento: nesta Escola Superior da Magistratura Federal da Primeira Região. Muito obrigado.